O senador Eduardo Girão acionou a Procuradoria-Geral da República e pediu uma análise sobre a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no processo que envolve o próprio Banco Master. O senador aponta possível conflito de interesses e solicita que o Ministério Público Federal avalie a existência de impedimento ou suspeição. Sobre esse assunto, nós vamos a Brasília com a nossa repórter Anita Prado, que já chega com informações. Bom dia, Anita, bem-vinda. Qual o próximo passo agora na PGR, hein? Bom dia, César. Bom dia, Lúcio, e a todos que nos assistem. É isso, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, entrou com esse pedido para que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, avalie a atuação do ministro Dias Toffoli na relatoria do caso do Banco Master, que investiga a fraude bilionária do Banco Master e a possível venda do banco para o BRB, o Banco de Brasília, pelo ministro relator Dias Toffoli. A representação foi protocolada no último dia 14 de janeiro e tornada pública ontem, dia 19. Nesse documento, ele pede que a Procuradoria-Geral da República apure a existência de conflitos de interesse e também suspeitas que pairam ali na avaliação, na como o Toffoli tem levado esse caso no Supremo Tribunal Federal, de como ele tem conduzido esse caso. Entre os principais pontos questionados está uma decisão tomada na segunda fase da Operação Compliance Zero, que a gente já trouxe hoje de manhã para os nossos assinantes do SBT News, de que o Toffoli pediu inicialmente que o material coletado nas 42 buscas e apreensões da segunda fase da operação fossem levados lacrados para o seu gabinete aqui em Brasília, sem análise prévia da Polícia Federal. Foi após uma manifestação contrária da PF, vários burburinhos ali no bastidor, que o Toffoli mudou de ideia, deu uma recuada e decidiu que esse material seria entregue à própria PGR. Ele também definiu ali peritos da Polícia Federal que poderiam auxiliar a Procuradoria-Geral da República nesse processo de análise dos dados, esses dados que foram extraídos nos estados, na Polícia Federal dos Estados e posteriormente enviados à PGR, que a gente também já sabe que ainda não chegou, mas esses peritos foram escolhidos pelo Toffoli. Isso tudo ali causou estranhamento, inclusive da Polícia Federal, mas também do senador Eduardo Girão, que apontou esse detalhe nesse envio, nesse pedido de avaliação para o Paulo Gonet. Além disso, ele também disse que não houve fundamentação técnica suficiente para afastar a atuação da Polícia Federal desse caso. Porque, veja, a gente também deu aqui no SBT News hoje de manhã que essas oitivas foram marcadas finalmente para a semana que vem. Novas oitivas nessa investigação do Banco Master lá no STF, comandados pela Polícia Federal. Contudo, a Polícia Federal ainda segue na tentativa de ter acesso à direção da Polícia Federal, portanto, ainda segue na tentativa de ter acesso a esses materiais para que eles possam conduzir essas oitivas marcadas para a semana que vem. E o Girão afirma, portanto, que não há fundamentação para esse afastamento da Polícia Federal sobre o caso. Não há evidências de que há uma necessidade de afastar a Polícia Federal. Além disso, o senador, nesse relatório enviado ao Paulo Gonet, ele também aponta possíveis conexões familiares e comerciais de parentes do ministro com o Banco Master, que, segundo ele, levanta questionamentos sobre a imparcialidade do relator. A representação também cita abuso de poder e desvio de finalidade ao concentrar em uma única pessoa as decisões, a supervisão da investigação e a guarda das provas. É isso, seguiremos acompanhando, vamos esperar uma manifestação do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República, mas o que a gente sabe é que até o momento a PGR e a PF estão ali se apoiando também nessa investigação, não deixando tudo no STF, inclusive eles entraram num acordo para que essa extração fosse feita, como eu disse, nas praças da Polícia Federal. Esse acordo foi firmado entre a PGR e a PF, sequer passou pelo STF. Então a gente espera que o Paulo Gonet se manifeste nos próximos dias com relação à relatoria do caso Master. Eu volto com vocês.
Anitta, que está ali, na frente da sede da Polícia Federal, queria ter só mais uma pergunta para você, Anitta, porque teve aquela dúvida sobre as oitivas da Polícia Federal. Antes tinha uma expectativa de que essas oitivas ocorressem na próxima semana, durante 6 dias, na verdade, né? Até extrapolaria a próxima semana, mas depois veio aquela decisão do ministro Dias Toffoli de reduzir a quantidade de dias, alegando questões, inclusive, de estrutura do Supremo Tribunal. Como que ficou, então? Você disse que tem novas oitivas, novos depoimentos marcados para a semana que vem. São aqueles mesmos que se envolveram no imbróglio na semana passada? Isso mesmo, César. Excelente a sua pergunta para a gente explicar para os nossos assinantes esse imbróglio mesmo, porque é um imbróglio, é uma novela que está aqui acontecendo em Brasília com relação ao Banco Master, que até dificulta a nossa apuração, mas também o entendimento do nosso assinante, mas vamos tentar esclarecer um pouco. Essas oitivas, elas estavam marcadas inicialmente para esta semana, desde ontem, portanto, até sexta-feira. Essas oitivas estavam marcadas desde dezembro do ano passado. Só que o ministro Dias Toffoli, no dia 19, se eu não me engano, ali no dia 14, no dia 13, lembrei, César, vou passar direitinho para você. No dia 13, o ministro Dias Toffoli definiu que essas oitivas, inicialmente, que aconteceriam ali nesse intervalo de 6 dias, deveriam acontecer no intervalo de 2 dias. E aí ele alegou questões de espaço no STF, também outras questões ali logísticas do Supremo Tribunal Federal. E aí a Polícia Federal pensou, eu não consigo colocar essas 11 oitivas que estão marcadas para esse intervalo de 2 dias, num curto prazo, né? Essa decisão eles ficaram sabendo na semana passada, para reorganizar todo um cronograma para essa semana. Então eles cancelaram as oitivas, isso na semana passada, e falaram, olha, STF, tudo bem, a gente cancela, mas a gente vai ter que ter mais tempo para pensar num novo cronograma. E aí, ontem, a Polícia Federal, ontem à noite, portanto, definiu que essas oitivas acontecerão na semana que vem. A gente ainda não sabe os dias específicos, mas a gente já sabe que acontecerão na semana que vem, nesse intervalo de 2 dias, solicitado pelo ministro relator Dias Toffoli, mas na semana que vem. Agora, um detalhe interessante é que o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do Banco de Brasília, podem não participar dessa próxima fase de oitivas. Por quê? Porque eles já falaram com a Polícia Federal nas últimas oitivas ali em dezembro. Quem nos assiste aqui todos os dias deve lembrar que existiram ali essas oitivas do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, inclusive uma acareação, quando eles falaram ali cara a cara no fim do ano passado. Então, em virtude disso, pode ser que eles não falem nessas novas oitivas marcadas para a semana que vem, mas é isso, mais dias aí quentes estão por vir aqui em Brasília com relação ao caso do Banco Master. Eles devem ouvir ex-sócios do banco e também ex-presidentes, ex-diretores do banco, né? Tem os diretores e os sócios. Esses devem ser ouvidos nessa nova fase das investigações. Agora, um outro detalhe é que a Polícia Federal está ali tentando ter acesso ainda a esses materiais da segunda fase da operação para conduzir essas oitivas de uma maneira mais precisa. Por quê? Eles ainda não tiveram acesso a esses materiais, César e Lúcio. Inclusive, sequer a Procuradoria-Geral da República ainda, viu? O que a gente tem de informação é que esses materiais extraídos nas praças ainda não chegaram na PGR. Anitta, muito obrigado pelas informações. É realmente, Lúcio, uma confusão, intima, depois retira a intimação, aí depois marca novos depoimentos. Mas agora parece que as coisas estão caminhando para que haja esses novos depoimentos. Então, na semana que vem, as informações da Anitta Prado. E não começa a perícia, né, no material, César? Exato. Isso dificulta, inclusive, a tomada dos depoimentos, porque você tem menos elementos de informação para questionar as pessoas, né?